nós recebemos em nossos estúdios o cronista, o colunista, o analista político Luiz Carlos Moreira Jorge, que acompanha de perto, in loco, os debates na Assembleia Legislativa e, é claro, está sempre muito bem antenado, muito bem informado sobre o jogo de xadrez das eleições de 2014. Luiz Carlos, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, Tudo Alain. bem? Tudo bem. Prazer mais uma vez estar com você aqui. Prazer é nosso. Luiz, a voz das ruas ecoaram e acabaram tendo uma grande repercussão dentro da Assembleia Legislativa, tanto que os deputados, cerca de 17 deputados assinaram essa tão propalada PEC que derruba a pensão de ex-governadores. Luiz, em primeiro lugar, você, Luiz Carlos Moreira Jorge, é a favor ou é contra a derrubada dessa pensão? Olha, eu sou a favor da derrubada da pensão, né? Agora, se preservando alguns aspectos. Por exemplo, o caso da viúva do Edmundo é um aspecto, ele morreu no exercício do mandato. E, por exemplo, de ex-governadores que não têm nenhuma outra renda. Agora, não se justifica, é imoral que você esteja exercendo o mandato e venha ao mesmo tempo recebendo pensão de ex-governador. Eu acho que isso aí... Acumulando duas funções. Né? Eu acho que deve acabar a pensão, né? Você acha que os Porque deputados... é a voz das ruas, todo mundo clama contra isso. Quer dizer, não há... Com essas duas ressalvas que o Eduardo Faria deve fazer, eu acho que ela deve ser aprovada. Inclusive o deputado Eduardo assinou. Assinou, Dudu assinou. Só que com essas duas ressalvas. Pois é, agora a questão é, a matéria vai ficar mesmo para o recesso? Será votada mesmo em agosto, Luiz? Ou você acha que o governo consegue contornar a situação e tirar a matéria de pauta? Não, porque aí quem assinou, quem retirou a assinatura vai ser desmoralizado, né? Vai. Aí não há Até porque os manifestantes estão levando os cartazes, né? De lá, com o nome dos que não assinaram. E isso, na verdade, quando voltar à Assembleia, o recesso começa amanhã, né? Aí você vai ver pegar fogo, né? Vai pegar fogo. Luiz, os deputados rebeldes da base são esses que estão aí pedindo o pagamento, a liberação das emendas individuais, o fim da PEC, aliás, a PEC que acaba, que dá fim à pensão de ex-governadores e tal. Eu aqui coloquei uma frase do deputado Moisés Diniz, ele diz o seguinte, ó: nós vamos continuar ouvindo os gritos das ruas. Na tua opinião, eles estão sendo coerentes em cumprir o seu mandato de ouvir realmente os reclames da população ou estão traindo o governo? Não, eu acho que eles estão sob pressão. Aí não se trata de traição ao governo, você ter, então acaba-se o parlamento, você ter uma ideia própria, achar que deve acabar a pensão de ex-governador. Se você não tem condição de nem falar sobre isso, de nem opinar sobre isso, que deixa o mandato de lado, né? Agora essa pressão é muito grande lá, né? Pois é, e aí alguns assessores do governo falaram em acabar com a verba de gabinete. Há um mês atrás, ninguém imaginaria que um deputado como Moisés Diniz, como Jonas Lima, do PT, assinasse, né, uma PEC dessa, como Eduardo Farias, né? Assinasse uma PEC dessa. E a PEC vai passar. Vai passar. Vai passar. Você acha que essa reação do governo, por exemplo, com assessores dizendo, não, vamos também acabar com a verba de gabinete dos deputados, como é que você avalia essa reação? Acho uma bobagem sem tamanho, porque acabar com a verba de gabinete dos deputados... Primeiro só se acaba lá em Brasília, né? Que é legal, que é extremamente legal, só acaba em Brasília, né? Agora, há um movimento entre os deputados de, em represália, entrar com um projeto de acabar com a verba de representação dos secretários. Isso os deputados podem fazer. Pois é. Aí o salário do secretário iria lá para baixo. Aí a guerra fica um cabo de força. Um cabo de guerra. Exatamente, né? Cabo de guerra. Eu não consigo entender, acho que está faltando uma assessoria política maior, o governador Tião Viana. Como é que se permitir que um secretário de comunicação, que outro assessor, fique fustigando os deputados da base que sempre foram leais a ele. Sempre foram leais. Mas isso não tem a ver com essa história das candidaturas dos secretários de Estado a deputado estadual? Olha, você tocou num ponto que é o principal nó górdio ali de dentro da Assembleia Legislativa. A revolta com isso, dentro da base, não conheço nenhum deputado da base do governo que não esteja revoltado com isso. Até porque estão jogando contra. Eu me posicionei... Na opinião dos deputados. Eu até me posicionei contra isso. Eu acho que o governador Tião Viana deveria ser... Quem quer ser candidato na minha equipe? Chico, Manuel, Pedro? Então Chico, Manuel, Pedro saiam do governo. Porque não é justo para os deputados que foram leais
Aí tu pega um secretário que chega lá, abre 10 açudes e diz, olha, aí vem o outro assessor dele e diz, olha, tem que votar no secretário que abriu o açude. Tem outro que dá uma máquina, que dá um salão de beleza, olha, tem que votar no secretário que tem um salão de beleza. Quer dizer, aí você está concorrendo deslealmente com os deputados da base. Eu acho que o governador Tião Viana, eu já falei isso várias vezes na minha coluna, se equivoca com esse comportamento. Qual seria a saída para o governo? A saída, quem quer ser candidato saia do governo, como fez o Binho. Se afaste da função. Se afaste da função. Porque não é justo, não é legal, não é? Resultado, isso vai dar tanto problema lá que você nem imagina. Isso, olhe, a partir do recesso vem aí uma pauleira violenta contra alguns secretários. Vamos por citar, conta disso. Tem secretários que podem ser pré-candidatos. Lorival, da CEAPROF, secretário Reis, da Secretaria de Pequenos Negócios, e também se fala o nome do secretário Daniel Zen, da Educação. Daniel Zen, eu acho que ali a própria greve consome ele, né? Você acha, Eu Luiz? acho. Luiz, você colocou uma coisa aqui, rapaz, e já saiu, nós já temos o resultado aqui. Você falou desses 2 projetos magníficos apresentados nesse fechamento de primeiro semestre dos trabalhos legislativos, que foi o primeiro projeto do deputado Chagas Romão, do PMDB, que proíbe aos órgãos públicos de plantar ervas daninhas e plantas que tenham espinhos nas rotatórias da cidade. Alain, eu fico assim até Você de falar sabia do que foi Chaguinha. aprovado, rapaz? Mas é, por unanimidade. De falar do Chaguinha, porque o Chaguinha é uma figura maravilhosa, o Chagas Romão. Mas muito querido, isso reflete, sabe isso, a falta de assessoria. Tu já viu alguém plantar erva daninha? Você arranca a erva daninha, né? Verdade. Aí você faz um projeto proibindo de plantar ervas daninhas nas rotatórias para não ferir as crianças e primeiro que rotatória não é lugar de parque brincar. de diversão, né? É. E aí é aprovado. E aí um projeto semelhante, bem elaborado, que foi o do Edivaldo Souza. Ah, sim, aí outro projeto diferente, que é o projeto do vetado. Edivaldo. Rapaz, quer dizer que isso criou até uma rusga entre os deputados da base? Ah, violento, quer dizer, o Edivaldo está chateado, furioso com o Jamil, que foi quem derrubou o projeto, né? O Weber foi furioso com o Jamil, e assim, aquilo ali está um saco de gatos. Ali está um saco de gatos. Eles dando unhadas no governo, e entre eles está um negócio violento ali. Para as pessoas de casa entenderem, o projeto do deputado Edivaldo Souza propunha palestras regulares nas escolas públicas para falar de planejamento familiar, sexualidade, violência doméstica, violência familiar e homossexualidade. Aí entrou esse termo. Quando chegou no termo homossexualidade, aí o Jamil botou o dedo. Não, isso aqui não passa. Isso aqui não passa. Eu acho que o Jamil, um camarada, um deputado extremamente qualificado, viu, Alain? Extremamente qualificado. Ele também peca por falta de assessoria, não sei, aquela cara fechada dele, e misturar muito a religião com a política. Eu acho que não. A religião é para o púlpito, a política é para a tribuna. Não tem nada, se um psicólogo vai falar sobre homossexualidade, tu acha que isso vai influenciar de algum menino virar homossexual? Vai depender de todo o contexto, né? ou do contexto... Como foi feita a palestra, né? Didático da coisa, né? Psicólogo, né? Muito bem, eu não conheço bem o teor da matéria, mas bem... É mais ou menos isso que você falou. É isso basicamente isso que você falou. E o deputado Weber propôs, inclusive nós vamos falar no próximo bloco sobre essa questão da LDO, esse reajuste do repasse, 1% do orçamento para a Defensoria Pública. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas, Luiz, outro tema importante. Fale. Quando os defensores estavam lá na Assembleia, tá coisa de uns 15 dias, e um deles veio me perguntar, Carlos, você acha que passa aqui esse 1% no orçamento do Estado para a Defensoria Pública? Eu digo, se nevar no Acre, até a votação passa. Se não nevar, não passa. Não ia passar. O Weber sabia disso. Né? O Weber foi um bem intencionado nisso, mas ele sabia que não passaria. E não vai passar. Não vai passar. Luiz, como é que você avaliou os números da pesquisa Delta? Tanto os números de Rio Branco, depois os números do interior. Primeiro vamos falar governo do Estado. Essa pouca diferença entre Tião Viana e Márcio Bittar? Ela reflete o momento, né? Reflete o momento, esse momento de movimentação, esse momento de protesto, greve de professores, tudo isso influencia na pesquisa, né? A pesquisa ela pega a atualidade, pega componentes da atualidade, então isso é reflexão. Você vê que a diferença do Márcio para o Tião praticamente inexiste, né? 36 a 31. 5 pontos margem de erro. Mas quando você passa para
para pesquisa induzida, inverte, né? Inverte, né? exatamente. Aí o Márcio fica na frente. Então, é um momento difícil, né? Muito difícil. Acho que o governador tem que se assessorar politicamente melhor, evitar trazer problemas para o colo dele, sabe? Trazer problemas para o colo. Essa questão do Telex Free, ele jamais deveria ter recebido ninguém no gabinete dele. Porque não é um problema do governo, é um problema da justiça. Se é pirâmide ou se não é pirâmide, isso é questão com a justiça. É porque alguém andou, alguns divulgadores aí se colocaram, da imagem foi o governador dele, que mandou acabar com o Telex Free, aí ele foi... aí se aproveita da imagem dele, aí daqui a pouco está todo mundo dizendo que o governador é culpado de acabar o Telex Free. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Não tem nada a ver. Né? É uma questão hoje judicial. O governador judicial. não tem influência nenhuma nisso. Quer dizer, é questão judicial. Se é pirâmide ou não, quem vai dizer é a justiça. É a justiça, né? Mas aí eles pensavam que o governo, eles nutriam a esperança que o governador, porque os recebeu, nutria a esperança que ele iria interferir. Ele não pode interferir no judiciário. Não tem mais aí como. tá todo mundo aí criticando o governador. O governador que acabou com o Telex Free, que é mentira, né? Não tem nada a ver. Tem nada a ver, cara. E para o Senado? Perpétuo aparece na frente quando é só em Rio Branco, mas quando se avalia os números do Juruá, aí o Gladson vai lá para frente. O Gladson vai lá para frente, né? Essa deve ser a tendência, o PT, essa história do PT, que você cantou a bola na tua coluna. Perpétua pode ser a candidata unificada da Frente Popular. Antes de eu vir aqui para o teu programa, o Léo Brito, presidente do PT, gente finíssima, me ligou. Luiz Carlos, olha, rapaz, eu queria dizer para você que não é bem isso, tal, que nós não estamos discutindo isso. Aí eu disse, Ele Léo... Ele nota, inclusive, já, Léo, sobre isso. Eu respeito a sua opinião, vou dar a sua versão amanhã, mas quem passou a informação para a coluna é quem dá as hóstias, é o cardeal que dá as hóstias dentro do PT. Eita. E entre, com todo respeito a você, Léo, entre a sua versão e a versão desse cardeal, eu vou ficar com esse cardeal, porque é ele que dá as hóstias, né? Agora, eu entendo a posição do Léo pela liturgia do cargo. Ele não é o pode, presidente regional, ele não né? pode dizer, olha, não, nós estamos pensando na Perpétua, que aí descaracteriza o próprio Aníbal, né? Né? Descaracteriza o próprio Aníbal. Agora, essa reação dentro de Senado não é só isso, não. Se você pegar e perguntar para cada dirigente de partido nanico, todos eles vão dizer que querem o Angelim. É impressionante, cara. Impressionante. Se você vai para a pesquisa, você vê que o Aníbal está em terceiro. Isso não significa nada no momento, não significa. Né? Ele pode reverter, né? Ele tá, agora, tem que diferenciar uma coisa lá. Do Aníbal político e do Aníbal senador. O Aníbal como senador está fazendo um belo mandato. Fora aqueles escorregões do horário de atacar as duas desembargadoras, ele está fazendo um belo mandato. Agora, ele não consegue captar, né? Captar o voto dos grotões, das ruas. E aí ele aparece na pesquisa sempre em terceiro. Né? E a possibilidade de Tião Bocalon ser candidato ao Senado numa dobradinha com petecão para o governo, naquela bola que você disse do DEM? Me responda logo após o intervalo. Vamos dar uma paradinha para o intervalo, já eu volto com Luiz Carlos Moreira Jorge nesta análise política aqui no Gazeta Entrevista. Até já.